Bom dia a todos, bom dia aos nossos amigos e amigas, aqueles que nos acompanham nas mídias sociais. Eu sou o presidente do CIDCEP, Pentecoste, e eu acredito que você esta semana esteja acompanhando aí os noticiários e desta vez uma notícia grave, gravíssima, que trata-se dos frigoríficos, aqueles que produzem carnes, linguiças, mortadelas, para o nosso consumo. E nós estamos aí quase que constantemente, o brasileiro compra essa carne na sua mesa. Todos nós já devemos ter comprado algum desse tipo de produtos que são transformados nas indústrias, né, nessas grandes empresas de processamento de carne, de suína, de frango, de carne bovina. E hoje eu vi o Vire Leitão falando, né, 80% dessa carne do país é consumida no Brasil. Somente 20% desta carne é que vai para o exterior. Portanto, nós aqui no Brasil é que merecemos respeito e, portanto, as autoridades competentes devem tomar todos os procedimentos cabíveis para punir rigorosamente aqueles que são responsáveis para produzir e vender esses produtos que foram constatados, em alguns casos, o desrespeito para conosco, processamento de carne podre, alteração das condições destas carnes, e tudo isso vai parar na mesa, e os especialistas dizem o que pode ocorrer com uma pessoa quando consome carne estragada, quando consome carne vencida. Até o câncer pode provocar. E você vê aí nas propagandas sendo utilizado até atores e atrizes para poder nos levar a consumir. E olhe que nós, por sermos pego pelos olhos, somos induzidos a acreditar de que aquela carne é boa, de que aquele produto é bom. E olha aí, muitas vezes nós estamos comendo a nossa própria doença, comendo veneno, prejudicando nossa saúde, prejudicando nossa dignidade. Então é importante que nós, professores, cidadãos conscientes, possamos denunciar, analisar, rejeitar quando for necessário. Vocês têm acompanhado pela TV, nos jornais, as pessoas comentando sobre os perigos, sobre a irresponsabilidade de alguns, e normalmente quem está envolvido em tudo isso são políticos, pessoas do alto escalão de governo, são os fiscais, os auditores, às vezes até membros da justiça também compactuam. E aí a Polícia Federal deflagrou esta operação chamada de carne fraca. E na realidade ela é fraquíssima e em alguns casos poderíamos dizer mortífera, porque nós nos alimentamos de um produto que não deveria ser consumido. O ser humano precisa de respeito. E o que demonstra esses empresários é que não há nenhum respeito pelo ser humano, pelo consumidor. Você viu nas reportagens, nas ligações, nas intercepções telefônicas, desses comparsas, desse complô entre eles, no sentido de, não, deixa passar, vamos colocar um produto, não vamos jogar fora não, nós vamos aproveitar, vamos ter prejuízo de coisa nenhuma. Quer dizer, eles não podem ter prejuízo financeiro, mas nós podemos ter tanto prejuízo financeiro como prejuízo no que diz respeito à nossa saúde. Então, assim, nós conseguimos perceber que é como se tivesse enraizado, é como se no nosso país a moral estivesse completamente em baixa e que nós fôssemos obrigados a aceitar todo e qualquer desmando provocado por um grupo de pessoas sem escrúpulos. E que a punição, muitas vezes, parece que não acontece. É por isso que eles fazem o que fazem. Porque em países onde não se tolera a corrupção, a queda daquele governo é quase que imediata e a punição também. Mas aqui no nosso país, mesmo quando se descobre a safadeza daquela pessoa, se descobre que se desviou milhões de reais, ainda assim há um jeito para que ele consiga ficar fora da cadeia, para que ele pague uma multa, para que o crime prescreva e para que as punições sejam bem leves, e tudo acaba na conta do cidadão. Somos nós que pagamos o preço muito alto.
Então esses desmandos todos acontecem em nome de quê? Em nome do lucro, em nome do crescimento dos empresários, ao custo do nosso suor, ao custo de nossa saúde, ao custo de nossa dignidade. Então é preciso que os governos ajam de forma coerente, verdadeira e com mais alto rigor na punição. Mas como é que isso acontece? Se os governos tentam diminuir o problema. Michel Temer, por exemplo, tenta o tempo todo diminuir a situação. A gente sabe que existem empresas idôneas, empresas que merecem todo o nosso respeito, mas olha o que está acontecendo. Foram averiguadas algumas só, e aí dessas algumas, muitas estão envolvidas. É preciso que se faça uma inspeção, um acompanhamento e fiscalização em todo o país, em todos os frigoríficos, em todas as empresas que trabalham com tudo isso. E é quase impensável que não existam outras empresas que fazem isso também. Vocês já viram restaurantes? Às vezes os fiscais chegam nesse restaurante assim de surpresa e entram nos bastidores onde se prepara alimento. Quantos de nós já vimos todo tipo de irregularidade que acontece lá dentro? Usa-se resto de comida, usa carne de terceira, e a questão da limpeza. Lá fora está tudo bonitinho, mas dentro do estabelecimento onde se prepara tudo, está lá as carnes jogadas, o lixo, as condições de temperatura, de armazenamento desse produto, desse alimento. Então é tudo isso, gente, é crime, é desrespeito a cada um de nós que trabalhamos e ganhamos o nosso dinheiro com muita dificuldade. E os políticos estão aí, brigando para anistiar políticos envolvidos em Caixa 2, brigando para ter direito ao Caixa 2, brigando para aprovar reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo, reforma tributária, sem que nenhum deles tenha condição nem moral para poder fazer reformas, quando na realidade eles deveriam estar presos, eles deveriam estar longe da política, visto que não acrescentam em nada para nós. Vivemos um momento angustiante no nosso país, um momento de muitas dúvidas, sem sabermos o que pode acontecer. Tasso Gereissati disse hoje em uma das reportagens, se eu não me engano foi no jornal O Povo, quando ele diz que a tendência da política brasileira é se agravar ainda mais com as delações da Odebrecht, deverá envolver muito mais políticos, e isso enfraquece as discussões do país. Ele diz que a economia está dando sinais de crescimento, mas com uma situação como essa, por exemplo, quando a China já suspendeu a carne brasileira, quando a Europa, a União Europeia já suspendeu ou está pensando em suspender a carne brasileira, tudo isso é prejuízo para nós. Culpa de quem? Culpa destes que acham que pode matar o povo, engana o povo brasileiro, como até agora, mas os de fora não aceitam, porque estão comprando. Nós também estamos comprando 80% da carne brasileira vendida no próprio país, dentro do Brasil, só 20% vai para fora. Portanto, nós agora vamos ter que ficar com 100% dessa carne. Se ela é rejeitada lá fora, então a oferta de carne é muito grande aqui dentro, vai baratear, mas também vai ficar armazenado por muito tempo, e nós corremos o risco de, mais uma vez, então tomara, queira Deus, que agora esses governantes tomem posição e façam algo nobre, porque do contrário, nós continuaremos pagando o preço. Aqui mesmo em Pentecostes, houve um tempo atrás, eu como professor, trabalhamos em geografia, a questão do lixão. E quando nós chegávamos perto do lixão, o que era que nós víamos lá? Porcos comendo lixo, porcos nos quintais das casas, envolvido ali com a questão dos dejetos, com os esgotos. Na época, quando eu fui no lixão, ainda tinha a questão do lixo hospitalar, em que esses porcos tinham contatos. Então você percebe que um porco, um suíno que tem contato com uma seringa que foi utilizada no hospital, corre ou não corre o risco de contaminar-se esse porco? E esse porco contaminado, corre ou não corre o risco de que nós comamos essa carne e venhamos a ter problema de saúde? Então são questões que estão próximas de nós, não estão muito distantes. Eu mesmo já comprei leite com 2 dias antes de vencer, e quando você coloca na vasilha para cozinhar, esse leite talha. Então,
O que acontece? 2 dias antes eles recolhem esse leite, fazem um novo processamento e nós acabamos comendo esse leite. Então eu quero agradecer a você que por acaso vai ver esse vídeo. Se quiser deixar o seu comentário, deixe. Eu não é obrigado a ver, mas se tiver visto, muito obrigado. Esses são os nossos pensamentos, as nossas colocações, temos o direito, o Facebook nos permite. E se você quiser deixar seu comentário, deixe. Bom dia.